Olá, bora falar de corrupção? É fácil falar de corrupção hoje no Brasil, não é mesmo? Claro que é. Afinal de contas, todos nós já estamos habituados a sermos informados sobre novos casos de corrupção, ou pelo menos sobre os desdobramentos de um capítulo inicial de investigação, como cada uma das 50 e poucas fases da Operação Lava Jato, por exemplo. De um jeito ou de outro, falando ou não de um novo caso, a verdade é que hoje no Brasil, o volume de informação, o volume de notícias sobre corrupção é realmente gigantesco. Mas repare, estarmos habituados a todas essas notícias, como estamos, não nos torna indiferentes relativamente ao seu conteúdo. Pelo contrário, basta lembrarmos das manifestações ocorridas em junho de 2013, quando milhares de brasileiros foram às ruas em todo o país protestar contra o mau governo, protestar contra os desvios de dinheiro público. Resultado: exatamente um mês após essas manifestações, portanto em julho de 2013, dois importantes projetos de lei anticorrupção foram finalmente retirados das gavetas do Congresso Nacional para serem transformadas em leis. São elas a Lei 12.850, a chamada Lei das Organizações Criminosas, que incrementou as técnicas de investigação com a colaboração premiada. E nós sabemos, a Lava Jato não teria o êxito que teve até hoje se não fosse pela colaboração dos agentes envolvidos nesse esquema criminoso. E a outra lei é a Lei número 12.846, a chamada Lei Anticorrupção, que também aprimorou as técnicas de investigação com os acordos de leniência, que inovou ao responsabilizar as empresas por terem seus colaboradores ou diretores envolvidos em casos de corrupção, em casos de fraude à licitação e aos contratos. Uma lei que trouxe para a esfera jurídica nacional, para o ambiente empresarial brasileiro, os programas de integridade, os programas de ética e compliance, um instrumento de gestão capaz de promover efetivamente a limpeza no ambiente de negócios no Brasil, prevenindo a corrupção. Duas importantes leis anticorrupção são frutos diretos dessas manifestações, dessa pressão popular, desse controle social. Agora eu lhe pergunto, haveria a menor possibilidade de fazermos essa pressão, de irmos às ruas protestar sobre algo que desconhecíamos, que não foi investigado, que não foi descoberto, portanto que não foi noticiado? Claro que não. Sem informação, nós ficamos sem poder. Sem informação, sem notícias, nós ficamos inertes. O que eu quero ressaltar aqui é que há um motivo maior para que tudo isso esteja ocorrendo no Brasil hoje em dia, para que tenhamos investigação exitosa, publicação do que foi descoberto, para que tenhamos a partir dessas notícias a possibilidade de formarmos o nosso senso crítico relativamente à política, às práticas políticas, às práticas empresariais. Qual é, afinal, a grande razão para termos esse avanço, ainda que gradual, no combate à corrupção? Democracia. É claro que é democracia. Ao contrário do que nós tivemos de 1964 a 1985, você sabe, vivíamos aquele período no regime da ditadura, no regime militar. Ao contrário do que nós tínhamos naquele período, hoje nós temos a Polícia Federal e o Ministério Público funcionando de modo independente. Nós temos a possibilidade do Poder Judiciário condenar um chefe do Poder Executivo por prática de corrupção. Nós tínhamos isso naquela época? Claro que não. E hoje nós temos algo transformador. Com a democracia nós temos a liberdade de imprensa, a liberdade de termos esse volume imenso de informação, além de termos eleições regulares, ou seja, condições de, através da nossa escolha, do nosso voto, de tirarmos do poder políticos ficha suja, políticos comprometidos, envolvidos em casos de corrupção. Já agora, no próximo domingo, em razão da democracia, nós teremos o poder de escolher políticos ficha limpa, políticos comprometidos com a democracia. Afinal, é só com a democracia que nós vamos conseguir avançar no combate à corrupção. Eu lhe pergunto, basta simplesmente levantar a bandeira do combate à corrupção sem trazer políticas específicas? Claro que não. Tome cuidado com seu candidato. Se esse candidato não traz realmente políticas específicas de combate à corrupção, esse cara não está comprometido com esse tema. Pergunte para ele, por exemplo, se ele tem conhecimento disso daqui. O maior pacote de combate à corrupção do mundo. Um programa feito pela sociedade civil, pela Transparência Internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, por especialistas no tema. É nesse tipo de político que você tem que votar. Um político comprometido com a democracia. É claro que hoje nós temos um problema com a democracia representativa, mas os males da democracia só se curam com mais democracia, com democracia participativa, com mais transparência.
ativa e passiva, com execução e implementação de fato da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12527. Os municípios não estão nem aí, não respondem às demandas da população. Os órgãos, fora o Poder Executivo e Legislativo, não têm portais de transparência. Nós temos que aprimorar a democracia, aprimorar os controles, as instâncias de participação, conselhos gestores de políticas públicas, orçamento participativo. É através da participação da sociedade que nós podemos fazer de fato um controle social. Escolha um político comprometido com a democracia. Escolha um político comprometido realmente com o combate à corrupção. Um político com ficha limpa.